Graças a Deus, né? Vamos ler as Escrituras, irmãos. Vamos ficar de pé para a leitura da Palavra de Deus. Está no livro de Daniel, no capítulo 5. E versículo 25. Daniel capítulo 5, verso 25. Está escrito: Esta, pois, é a palavra que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez nós lemos uma porção da Tua Santa Palavra e pedimos que o Senhor venha e renove ela em nossos corações, como o Senhor fazia com aquele maná que caía todo dia, fresco, para todos que tinham necessidade. Eu peço que o Senhor vivifique a Tua Palavra nesse instante e fala conosco, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. No nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Poderia sentar. Esse rei vivia numa cidade que era humanamente parecia bastante segura, porque as muralhas eram muito altas e impossível de se escalar. Foi construída de uma forma que desse tanta segurança para as pessoas que eles se regalavam dentro dessa cidade, viviam as vidas que eles queriam, não se importando com o pecar, porque eles não temiam nenhum mal. Não tinha como nenhum outro exército entrar. Só que eles tinham um pecado terrível, que era não crer no Senhor. Desde quando Deus é Deus? Desde quando Deus é Deus? Desde quando Deus é eterno? Desde quando o Senhor manda? Desde a eternidade. Amém. Não é porque as nações o ignoravam, não é porque eles não observavam os seus mandamentos, que ele não era Deus, ou que ele não fazia do jeito que ele queria. Mas ele tinha um propósito com o povo e trabalhava com o povo. Hora ou outra, ele interferia com as nações incrédulas, com os povos que não observavam a sua palavra, para benefício de Israel, mesmo que fosse a escravidão, porque os castigos muitas vezes são para o benefício. Então não importava se eles não respeitavam o Senhor e achavam que eles estavam seguros. Agora vocês observam, eu quero ler um pouco hoje, o Senhor permitindo, na mensagem, a Escritura na parede. Foi escrito na parede, com o dedo de Deus, a sentença daquele reino.
porque eles não tiveram uma sabedoria, como Salomão disse, né? O fim de tudo que o homem é, de tudo que ele pensa, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Ah, mas eles não observam a palavra de Deus. Não tem problema. Eles vão ter que se enquadrar. Eles não querem se enquadrar. Não tem problema. O juízo de Deus vai cumprir na vida deles. A palavra de Deus permanece soberana e eterna. Hebreus capítulo 13, versículo 8, o apóstolo São Paulo deixou isso bem claro. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, querendo a sociedade ou não, eles têm que se enquadrar com a palavra de Deus, ou em seus benefícios, ou em seus juízos. Porque não é porque eles não observam o Evangelho que não vale para eles. Se vocês observarem Apocalipse, capítulo 3, quando João escreve as cartas às igrejas, existia uma igreja, a última era da igreja, chamada Era de Laodiceia, e ela tem uma situação semelhante a desse rei aqui da Babilônia. Por quê? Porque, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Quem que é o Amém? É o Senhor Jesus Cristo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Ele está dizendo isso. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A mesma situação daquele reinado. Estamos seguros, enriquecidos, não precisamos de ninguém e não temos que temer ninguém. Nós dominamos. É a sensação das organizações dos dias de hoje. É a sensação das organizações dos dias de hoje. Eles pensam que estão seguros, estando apoiados nos dogmas das suas igrejas, os pensamentos dos seus teólogos. Mas Salomão, o sábio Salomão, deixou a orientação: não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então a vida eterna é baseada em observar quantos por cento da palavra de Deus? 100% da palavra de Deus. Ela não deve ser mexida. Se ela diz que a mulher tem que permanecer na natureza em que foi criada, com seu cabelo comprido, se ela disse que a mulher tem que cobrir o seu corpo, porque toda a beleza e toda a delicadeza foi arrancada de Adão e colocada na sua companheira, e ela chama a atenção do varão para não ficar em adultério, porque o Senhor disse: até um homem que atenta para uma mulher, para cobiçá-la, em seu coração já adulterou com ela. E a Bíblia é bem enfática e clara em dizer que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Então, se a religião diz: você não pode usar uma roupa que te coloca imoral, observe o que a palavra de Deus diz a respeito disso.
Porque o Senhor é responsável por sua palavra. E virá buscar um povo zeloso de boas obras. No dia em que ele aparecer, ele somente se responsabilizará por pessoas que observaram a sua palavra, e não os ensinamentos mundial, eclesiásticos, que facilitam a vida das pessoas dizendo que elas podem viver o mundo e viver o cristianismo. Isso não tem condição. Você não pode ser moral e imoral ao mesmo tempo. A mulher não pode ser moral e imoral ao mesmo tempo. Ela não pode ser pura e suja ao mesmo tempo. Se você vai andar na presença do Senhor, você tem que andar de acordo com sua palavra. Se ele disse que uma mulher que expõe o corpo, ela anda em adultério, então elas andam em adultério. Porque o homem olha essas mulheres chamadas crentes, vestidas em roupas apertadas, em roupas que não pertencem para elas, em roupas sumárias, roupas curtas, e aí? Andando na rua, o bêbado cobiça ela, o mendigo cobiça ela, os homens no boteco, no bar cobiça ela. Uma pequena volta numa rua, numa avenida, ela já adulterou com tantos homens que ela nem sabe contar. E no dia do Senhor ela será julgada como prostituta, sem nunca ter traído o marido dela, literalmente. Mas isso é possível? Sim. Porque assim que o Senhor Jesus Cristo veio, ele disse: na vossa lei está escrito, não matarás. Mas eu te digo, qualquer que se irar contra o seu irmão sem causa, já é réu de juízo. Ele não matou, só irou. Mas o desejo do coração dele, que era de matar, foi consumado hoje. Depois de Cristo para cá, não há necessidade de consumar o ato. Somente o desejo, a intenção do coração é considerada por Deus como pecado. E isso é as Escrituras. Na vossa lei está escrito: não adulterarás, consumar o ato. Mas eu vos digo, qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçá-la, em seu coração já adulterou com ela. Ela não consumou o ato, literalmente, mas consumou dentro do seu coração, expondo o seu corpo, porque para expor o corpo tem que haver um desejo de exposição. Para haver um desejo de exposição, manifesta um espírito que é contrário à palavra de Deus, que diz: a mulher se atavi com um traje honesto e decente. O que é decente? É tudo que for contra a indecência. Se mostrar as pernas é indecente, decente é cobri-las. Se mostrar a barriga é indecente, decente é cobri-la. Se as filhas deste reino, do reino de Satanás, se comportam inadequadamente, as filhas do reino de Deus, do reino do céu, não copiam as filhas do reino do diabo. Ainda que haja títulos de religiões e igrejas, mas os comportamentos identificam de quem as pessoas estão tendo por pai. Isso não tem como negar, né? Porque os frutos, diz o Senhor, pelos frutos você conhece a árvore. Você conhece a procedência, você conhece a filiação pelos frutos. Ainda que eu diga: eu sou um cristão, um filho de Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho feito tudo, eu tenho ido à igreja, eu tenho dado meus dízimos, minhas ofertas, eu tenho feito caridade. Religião. Se você pegar a Bíblia de uma forma religiosa, você vai pegar algumas atitudes que são frutos de vida de cristão. Um cristão, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele ajuda as pessoas, ele serve a Deus de coração, ele se entrega sem reserva. Mas ele não é salvo porque ele faz isso.
Ele faz isso porque ele tem a natureza de Cristo. Cristo, quando andou na terra, ele fez isso. Ele pagou o que ele tinha que pagar. Ele abençoou as pessoas que ele tinha que abençoar, curou as que tinha que curar, deu vista, deu perna, deu inúmeras coisas. O Senhor disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Agora hoje o Espírito Santo continua servindo? Será que ele mudou a natureza? Não. Os mesmos frutos que o Espírito Santo fez no corpo do Senhor Jesus na terra, ele continuou fazendo em Paulo, ele continuou fazendo em Pedro. O profeta diz na mensagem que depois que eles entraram no santuário, no cenáculo, eles ficaram 10 dias no cenáculo, até que o Espírito Santo caiu sobre eles. Mas passado alguns dias, 7, 8 dias talvez, algum irmão disse: vamos sair e pregar o Evangelho, porque já temos 7, 8 dias aqui dentro, já está bom, já oramos bastante, vamos sair e pregar o Evangelho. O irmão Brana diz que Pedro virou e disse: eu não vou sair. Ele disse: eu ainda estou do mesmo jeito de quando eu entrei aqui. Pedro fez uma autoanálise mediante aquela conversa. Vamos sair e pregar? Pedro disse: eu não vou sair, porque a promessa do Senhor é que nós seríamos revestidos de poder do alto. Esse poder do alto, identificado pelo próprio apóstolo São Pedro, em Joel 2,28, diz o Senhor Jeová: derramarei do meu espírito sobre toda a carne no final dos tempos. Revestido de poder é revestido do Espírito Santo, que é o Espírito de Jeová, chamado para nós depois de Cristo o Espírito Santo. E ele não sentia nada diferente de quando ele tinha entrado ali. Ele diz: quando vier o Espírito Santo nós saberemos, porque nós seremos pessoas diferentes. Os frutos que o Espírito Santo carrega são diferentes. O poder dele é outro, a unção dele é outra. Quando ele estiver num corpo, esse corpo dará os mesmos frutos que o Senhor Jesus Cristo deu quando andou na terra. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e não ter os frutos. Você pode estar em processo de ter o Espírito Santo, é uma coisa, mas tê-lo tem fruto, tê-lo tem vida. Tem que ter, porque aonde ele está, tudo acontece ao redor. Todas as necessidades são sanadas. Tudo que há necessidade é concedido. Aqui na mensagem, a escritura na parede, o profeta diz assim: assim, à medida que a festa esquentava dentro do palácio, enriquecida sou e de nada tenho falta. A era de Laodiceia está em grande festa, não tem falta de nada, estamos só festejando. À medida que a festa esquentava, normalmente quase como um grande arranjo de televisionamento de um programa de Hollywood, acharam que soltariam umas boas piadas a respeito da religião, mais ou menos como a um show de Arthur Godfrey, ou algo moderno assim hoje, ou algum Ernie Ford, apanha ervilha, soltar algum tipo de piada a respeito de pregador. Mas Deus ainda observa do céu. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Mas você colhe o que semeia. Porque Deus está tendo paciência que essa última era, e não está trazendo praga, e não está trazendo castigo maior, a não ser os anunciados pelas Escrituras. O interessante não é você identificar os acontecimentos do dia. Terremotos em vários lugares, está na Bíblia.
peste, fome, a temperatura fora do normal. O interessante não é você identificar o acontecimento. O interessante é você estar vivendo o acontecimento. Porque há dois lados da moeda. No mesmo tempo que o mundo está manifestando a cumprimento da palavra de Deus, que ele disse, não seria assim, o Senhor não voltaria, sem que antes houvesse uma grande apostasia. O que é uma apostasia? É uma condição de pecado, é uma condição de desordem, de pessoas que se afastaram da palavra de Deus. Mas não regressaram. Se afastaram da palavra de Deus e ficaram afastados. Apostasia. E permaneceram na apostasia. Oxalá se eles se arrependessem e voltassem. Mas não seria assim, o Senhor disse, ele não voltaria sem que antes houvesse uma apostasia mundial. Sem que todos fossem descrentes, religiosos, mas não crentes. De que adianta você identificar que está tendo terremotos em vários lugares, peste, fome, todas as coisas estão acontecendo, e você não consegue se identificar do outro lado, aonde fala que os filhos de Deus estão se preparando, ou estão preparados. Aqui, Pedro. Senta aqui. Ou estão preparados para a vinda do Senhor. Porque aquilo que você consegue identificar com o seu olho natural não necessita de fé. Um terremoto acontecendo, a Bíblia diz que ia acontecer, porque você está vendo. Tiago disse que a fé sem obra é morta. Se você não conseguir compreender, buscar, desesperar, para ter o que a Bíblia exige, para o dia da vinda de Cristo, o que vai acontecer é que você e eu, e todos, vamos identificar o dia. Mas quem identificar o dia é porque ficou. Eu não falei que o Senhor Jesus estava voltando? Já voltou. Quem conseguir identificar isso é porque ficou. Porque para o outro lado da moeda, ele não está preocupado se vai faltar água, se vai faltar comida, o que vai faltar. Ele está preocupado em ser cheio do Espírito Santo, porque é uma exigência das Escrituras. Todo aquele que não se encher do Espírito não entra no reino do céu. Então, no dia do Senhor haverá duas situações. Um será tomado e o outro ficará para testificar. Hoje eles estão conseguindo testificar. Eles não conseguem ver o cumprimento das Escrituras por revelação. Eles não conseguem ver o que Deus está fazendo por revelação. Conseguem ver quando acontece. Um terremoto, um tsunami, peste, fome, temperatura excessiva. Mas não consegue ver o outro lado, onde o Senhor está exigindo uma vida em santidade. Uma entrega, um rendimento para ser cheio do Espírito Santo. Porque só assim, no dia do Senhor, você não ficará para testificar. Você sairá com o Senhor. Os que testificarem é porque ficou. Os que só conseguem testificar quando eles veem com o olho natural é porque eles ficaram. O espiritual saiu no arrebatamento. O natural vai testificar o dia que ele ver acontecendo a grande tribulação. Isso é perigoso. Você tem que se misturar agora, como Pedro disse, eu estou do mesmo jeito. Nós podemos fazer uma autoanálise? Como você está depois que você veio para Cristo? Já está selado? O selo é Cristo. O selo é o Espírito Santo. Quando tem o Espírito Santo, tem as obras do Espírito Santo, tem a unção do Espírito Santo, tem o poder do Espírito Santo. Pedro, o iletrado, sai do cenáculo, cheio do Espírito Santo, que é o mais sábio, e discursa para mais de 3.000 pessoas,
como se fosse um professor da lei. Eu tento ser diferente, mas não dá. Sabe que eu sou muito carente. Por que isso? Porque depois que ele foi cheio do Espírito Santo, as mesmas obras, os mesmos frutos seguiam. O Senhor usou um vaso diferente. Ele não estava obrando naquele corpo, o físico dele aqui na terra, ele já estava usando o de Pedro e de outros irmãos. Na mensagem, o sinal, o profeta disse que sem o sinal você não sobe. Porque o Senhor quis ser chamado, ou porque o profeta identificou o Espírito Santo como um sinal? Para que ele falou assim? Por que ele falou assim? Porque ele não disse, sem o Espírito Santo você não sobe? Porque ele já ensinou, ele já tinha pregado, ele pregou a mensagem, o que é o Espírito Santo, ou para que foi dado o Espírito Santo. Mas ali na mensagem, o sinal, ele identifica o Espírito Santo como um sinal. E não o chama de o Espírito Santo como nas outras mensagens. Mas o Espírito Santo, ele é sinal de quê? Ou esse sinal, para ser identificado, como se sabe? Como é o sinal de que você recebeu a natureza divina? Como se sabe? Como se identifica? O Senhor Jesus disse, as obras que eu fiz, mais, o profeta disse, a Bíblia diz, maiores que estas, vocês as farão. O irmão Brana disse que maiores são mais vezes, mais. O Senhor curou, ele curou muito mais vezes. Depois, ele continuou curando muito mais vezes em Pedro, em Paulo, em Tiago, em todos os homens de todos os tempos, no William Brana. Então, quando você tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo na tua vida, mostra ele, os frutos é o sinal de que você recebeu o Espírito Santo. Quando você tem os frutos, então você está assinalado. Porque você não pode ter os frutos sem ter a natureza. Você não pode ter a unção sem ter o dono da unção. Você não pode ter cura divina sem o Criador. Cura divina pertence para quem pode criar. Somente quem pode restabelecer, somente quem pode criar, voltar para o original, é curador. Quantos pode criar novamente? Quantos pode criar um olho novamente? Quantos pode criar um rim, um fígado, um coração novinho em folha? Uma pele leprosa novinha. Somente quem criou pela primeira vez o Senhor lá no princípio. Então, se você tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo na tua vida é o sinal de que você o recebeu. Se você não tem os frutos ainda do Espírito, você ainda não tem o sinal que prova que você tem o Espírito Santo. Isso é para nos colocar em alerta, em desespero, porque sem Ele, sem o Espírito Santo que venha mostrar esses sinais na nossa vida, identificamos que ainda estamos ficando. Porque o profeta foi bem claro, sem o sinal, o vagão não parte. Sem a vistoria e sem estar assinalado, não parte. Sem o sinal, não há arrebatamento para aquela pessoa.
Então todos devemos fazer uma autoanálise e não ficar confiados, porque o sistema mundial, porque o mundo está dizendo que há paz e segurança, que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo controlado. É uma grande mentira, porque está tudo se derretendo, tudo se acabando, está escondido. A ciência não revela para a sociedade a condição real da Terra e da sociedade. E eles estão enganados pela ciência. Se quiserem continuar enganados, por não dar ouvidos à voz de Deus, aí já é problema deles. Porque se eles observassem a palavra de Deus, não precisava da ciência vir falar o que está acontecendo. Não precisava da ciência vir identificar o que está acontecendo. Porque já o saberíamos antecipadamente, antes que a ciência viesse querer declarar alguma coisa. Então não vamos descansar em um mundo que está gritando que há paz e segurança, que estão todos abastados, todo mundo hoje é aparentemente abastado. Todo mundo hoje mantém uma aparência com seus carrões, com as suas casas, com suas roupas, sócios de clubes e praias e roupas. Ninguém mais usa simples, todo mundo é roupa de grife, é calçado de grife, é cosméticos caros, é cabelos caros. A sociedade hoje está vivendo uma igualdade, porque está pregando uma mentira de bênção, uma mentira de paz na terra. O que a Bíblia diz? Eis que virá repentina destruição. Quando disserem a paz e segurança num reino que o Senhor já estipulou ser destruído. Que pregação é essa que é contra as Escrituras? Que haverá paz e segurança na terra, quando o Senhor diz que a destruirá por causa do pecado? Mas eles querem continuar enganando as pessoas que isso durará e perdurará por muitos anos. Sendo que os sinais estão declarando que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E que todos os juízos que foram profetizados pelo Senhor na boca dos homens de Deus, dos santos profetas, terão que cumprir, senão ele deixa de ser Deus. Os terremotos, os vulcões, a terra ardendo, os elementos ardendo se desfarão, o oceano explodindo pela caloria vulcânica. Se o Senhor não cumprir com essa promessa que Ele fez, Ele deixa de ser eterno, deixa de ser perfeito, deixa de ser o Deus Todo-Poderoso. Então a pregação de que o mundo viverá mais 500, mais 1000, mais 2000 anos, com esta sociedade de pecado, é uma pregação falsa. A Bíblia nos deixa um tipo para nós termos uma noção de tempo. De Adão até Noé, passaram 2000 anos. De Noé até o Senhor Jesus Cristo, passaram-se 2000 anos. Do Senhor Jesus Cristo até nós, mais 2000 anos. A cada 2000 anos, a terra passou por um processo. E o último processo indicado pelas Escrituras é o de fogo, é de purificação, porque os filhos de Deus que foram ajuntados nestes 6.000 anos, eles terão que viver aqui nessa terra, mas não neste reino corrompido, com nenhum germe, com nenhuma enfermidade. Por isso haverá destruição por fogo. A única coisa capaz de esterilizar, de limpar, é fogo. Fogo que abrangerá até a atmosfera, até entrar no espaço, para consumir todo tipo de germe. A terra e a atmosfera ficará purificada, porque os filhos de Deus voltarão a viver na terra. O Senhor quis assim. Ele construiu o Éden para pôr os seus filhos. Foi usurpado por Satanás, mas no milênio é o Éden restaurado. Nós viveremos no milênio como nós teríamos vivido no jardim do Éden se não tivesse tido a intervenção de Satanás no meio. A terra perfeita, as flores perfeitas, os animais perfeitos, os homens perfeitos, com suas
respectivas companheiras. Do mesmo jeito que Deus criou Adão, tirou a sua companheira, e não pôde fazer isso com os demais, por causa da intervenção do pecado, todos os outros teriam que ter vindo como Adão, um punhado de barro, um fulano, o João, e dele a sua companheira perfeita, um punhado de barro e o Tiago, nomes, exemplos que eu estou citando. Adormecia o Tiago, tirava a sua companheira. Cada homem teria a sua companheira perfeita. O profeta disse: se você não encontrou a sua companheira perfeita aqui na terra, no milênio você a encontrará. Porque volta para o Éden, volta para a criação original. Todos os filhos de Deus terão a sua companheira perfeita, vivendo numa terra perfeita. Então este reino está com os seus dias contados, com os seus segundos contados. Em breve haverá uma grande purificação. Haverá uma retirada para aqueles que creem na palavra de Deus. O Senhor retirará os seus filhos para uma grande festa no céu, enquanto Ele purifica a terra. E depois voltaremos para habitar aqui na terra. Nós fomos criados para viver aqui na terra, com essa natureza. E está chegando. Então, cuidado, para não estar apoiado em uma religião que se diz segura, e não tem medo de nada, e não sabe que já existe uma sentença, como havia uma sentença em cima dessa cidade, por desrespeitar a palavra de Deus, por serem soberbos, acharem que eram mais do que o Senhor. Vocês viram que o Senhor fez uma intervenção própria neste caso? Porque o Senhor poderia somente ter deixado os medos e os persas entrar e destruir a cidade e tomar o reinado. Mas Ele quis identificar que Ele não estava agradando aqui. Antes Ele veio e deu testemunho de que Ele não estava contente com aquela arrogância toda. E veio com o próprio dedo e escreveu na parede, identificando que Ele manda. Ele é o Senhor. Amém? Sempre é o Senhor, né? Hoje Ele é o Senhor. É o mesmo hoje e eternamente, né? Então não vamos nos apoiar em religiões falsas que estão prometendo paz na terra, quando a Bíblia diz de fogo na terra. Paz no reinado do Senhor, quando Ele vier nos governar, aos seus filhos. Assim haverá paz. Amém? Então não vamos confiar em ninguém, a não ser no Senhor Jesus Cristo, que está em sua santa palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos, e que o Senhor Jesus Cristo possa falar melhor nos corações de cada um. Amém? Vamos fechar os olhos. Amado Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado por tua santa e bendita palavra. Que nós possamos, Senhor, nos aperceber, que nós possamos ficar mais atentos para o que está acontecendo, não só observando o que o mundo está acontecendo, o que está sendo provado pelas profecias, confirmados, mas que também nós possamos ver o outro lado, que é a condição dos filhos de Deus, que é a condição dos que estarão preparados para a tua vinda. Esses sairão no arrebatamento. Os que ficarem poderão testificar: o Senhor Jesus já voltou, mas para Ele não será de nenhum benefício. Benefício é para aqueles que creem agora, estão buscando agora, estão desesperados agora por tua natureza para a saída. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, meu Deus, e peço que o Senhor nos sustente em tuas mãos, com tua palavra, com teu Espírito Santo, nos guiando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor, para a glória do teu santo reino. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.